Olá, hoje eu vou apresentar para vocês métodos de ordenação. Mas antes de falar sobre os principais métodos, é importante a gente saber do que se trata a ordenação. Bem, a ordenação é um processo de rearranjar um conjunto de objetos em uma ordem crescente ou decrescente. Então, no nosso programa, a gente pode ter cenários onde a gente quer ordenar, seja uma lista, seja um dicionário, e a gente pode fazer isso ou de forma crescente ou decrescente. Ou você pode ter uma outra forma personalizada de ordenação. Isso vai depender muito do objetivo do seu algoritmo. De modo geral, a gente pode dizer que a ordenação visa facilitar a recuperação posterior de itens do conjunto ordenado. Então, por exemplo, a gente pode ter uma lista telefônica, uma agenda de contatos ou até mesmo um dicionário como exemplos de conjuntos ordenados. Então, tomando o dicionário como exemplo mais diferenciado, a gente teria muito mais trabalho de encontrar uma determinada palavra se o dicionário não fosse organizado de forma ordenada. Então, aqui a gente consegue perceber a importância dos métodos de ordenação. Por falar lá dos métodos de ordenação, a gente tem como principais métodos o Bubble Sort, temos o Selection Sort, temos o Insertion Sort, temos também o Quick Sort e, por fim, o Merge Sort. Lembrando que, nesta aula, eu vou apresentar para vocês apenas os 3 primeiros métodos. Lembrando que os 2 últimos vocês poderão conferir em outras disciplinas ao longo do curso. Bem, primeiro vamos falar do Bubble Sort. O Bubble Sort ele é tido como o método mais simples de ordenação existente. E justamente por isso acaba sendo o método de ordenação mais conhecido. Mas como é que esse método funciona? Bem, ele consiste em percorrer o vetor a ser ordenado várias vezes, comparando cada elemento com o seguinte, permutando suas posições, ou seja, trocando os valores de posições, se eles não estiverem na ordem pretendida. Então, basicamente, é assim que o Bubble Sort funciona. Eu vou mostrar um exemplo para vocês mais para frente. Então, cada vez que o vetor é percorrido, o maior ou o menor elemento, ainda não ordenado, é colocado na sua posição de ordenação definitiva. Então, cada vez que o vetor é percorrido, o maior ou menor valor, depende do caso, ele vai sendo colocado na sua posição considerando a ordem. Então, ele vai sendo ordenado de acordo com a execução dessa iteração, que geralmente é feita ou por um laço de repetição while ou por um laço de repetição for. Então, agora, a gente vai conferir uma simulação do Bubble Sort, e isso vai ajudar vocês a compreender o funcionamento. Então, inicialmente, nós temos o vetor inicial com os números 20, 4, 15, 7 e 10. Então, percebam que esse vetor ele não está ordenado. Então, como é que a gente poderia fazer essa ordenação considerando o Bubble Sort? O primeiro passo que a gente deve fazer é, como eu falei na explicação do Bubble Sort, a gente vai percorrer o vetor a ser ordenado várias vezes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é comparar os 2 primeiros elementos, que nesse caso é o 20 e o 4. Então, a gente pode se perguntar, o 20 ele é maior que o 4? Então, o 20 ele é maior que 4. Então, nesse caso, a gente permuta os valores, ou seja, a gente troca de posição. Então, o 4 vai para a posição do 20 e o 20 vai para a posição do 4. Ou seja,
nós temos agora o 20 na posição que o 4 estava e o 4 na posição em que o 20 estava. Aí agora a gente faz uma outra comparação. Agora considerando o 20 com o 15, ou seja, a gente está percorrendo o vetor comparando os elementos 2 a 2. Então agora a gente compara. 20 é maior que 15, então a gente sabe que 20 é maior que 15. Então, mais uma vez, a gente permuta os valores. Então, a gente permuta, e agora o 15 vai para o lugar onde o 20 estava, e o 15 vai, e o 20 vai para o lugar onde o 15 estava. Então, aqui a gente tem 4, 15, 20, 7 e 10. Então, agora a gente compara o 20 com o 7, fazendo aquela mesma perguntinha. O 20 é maior que 7? O 20 é maior que 7. Então, a gente permuta os valores. E troca de posição. E a gente compara mais uma vez. 20 é maior que 10. E a gente sabe que 20 é maior que 10. Então, permuta mais uma vez os valores. Então, perceba que agora o 10 já mudou de posição porque fez a mudança com o 20. Então, a gente vai percorrer o vetor mais uma vez. Perceba que essas primeiras etapas aqui, a gente fez uma passagem total no vetor, comparando todos os valores 2 em 2. Mas a gente tem que fazer isso até que não haja mais troca, ou seja, somente quando não haver mais troca de posição é que o vetor vai estar ordenado. Então, somente quando essa troca não deixar de existir é que o vetor estará ordenado. Então, é importante que vocês saibam disso. Então, agora a gente compara. 4 é maior que 15? A gente sabe que 4 não é maior que 15. Então, para esse caso aqui, a gente, pela primeira vez, não muda os valores de posição. Aí a gente compara agora o 15 com 7. E aqui, mais uma vez, a gente permuta os valores. Depois comparamos o 15 com o 10. E aqui permuta os valores. Depois a gente compara o 15 com o 20. Perceba que o 15 está aqui na posição que antes estava o 10, porque a gente fez justamente essa troca na passada anterior. Aí agora a gente compara. 15 é maior que 20? Não, 15 não é maior que 20. Então, para esse caso, a gente não muda. E o que a gente tem agora? Nós temos o nosso vetor já ordenado. Percebam que como é que ele sabe que já está ordenado? Porque quando ele passar, mais uma vez, comparando os valores de 2 em 2, ele vai perceber que não existe mais troca entre os números, ou seja, os números não estão trocando mais de posição. Então, com isso, a gente sabe que o vetor já está ordenado. Então, esse foi o Bubble Sort. Agora a gente vai conferir o Selection Sort. O Selection Sort ele é considerado um dos algoritmos mais simples de ordenação, assim como o Bubble Sort. Bem, basicamente ele possui 3 etapas. Inicialmente, a gente deve selecionar o menor item do vetor. Depois, a gente deve trocar com o item da primeira posição do vetor. E depois a gente repete essas duas operações com os n-1 itens restantes. Depois com os n-2 itens. E assim sucessivamente, até que reste apenas um elemento. Então, eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de como é que o Selection Sort funciona. Então, inicialmente nós temos esse vetor. O mesmo vetor utilizado no exemplo do Bubble, com os valores 20, 4, 15, 7 e 10. Essa linha aqui indicada é apenas para vocês saberem o tamanho do vetor que a gente está considerando na execução atual. Então, essa linha aqui está indicando que a gente está considerando que esse vetor tem 5 posições atualmente. Então,
a primeira posição aqui nesse caso é a posição 0. Então, vamos lá. Como eu falei no método Selection Sort, primeiro a gente vai encontrar o menor valor. E nesse caso, é o valor 4. Aí, o que é que a gente faz? A gente troca com o item da primeira posição do vetor, que para esse nosso caso é o 20. Então, a gente vai trocar de posição, ou seja, troca de posição o 4 com o 20. Então, agora a gente tem aqui o 4 no lugar onde estava o 20 e o 20 no lugar onde estava o 4. Ou seja, o 20 agora está na posição 1. Perceba que a nossa linha demarcadora ela mudou de posição. Agora a gente está considerando essa parte aqui como o nosso vetor. Não quer dizer que o 4 deixou de pertencer ao vetor. Apenas está indicando que o 4 não vai ser mais considerado nessa passagem da ordenação, uma vez que ele já está na sua melhor posição, ou seja, ele já está ordenado. Então, a gente considera apenas esses 4 elementos. Então, mais uma vez, a gente encontra o menor valor, que nesse caso agora é o 7, e a gente troca com o da primeira posição. Nesse caso, a primeira posição agora é essa daqui, onde está o valor 20. Então, aqui a gente, mais uma vez, troca de posição. Então, agora com a troca da posição, a gente muda também a demarcação do vetor. Em seguida, encontra o menor valor atual, nesse caso agora é o 10, e troca com o item que está na primeira posição, que nesse caso é 15. Então, a gente permuta os valores, ou troca de posição, como vocês quiserem chamar. Agora, a gente encontra o menor valor mais uma vez, nesse caso agora é o 15, e troca com o elemento da primeira posição, que nesse caso é o 20. Então, a gente troca mais uma vez de posição. E nós temos agora, depois dessa troca, que o nosso vetor já está ordenado. Então, é assim que o Selection Sort funciona. Só relembrando, primeiro a gente seleciona o menor item do vetor, depois troca esse menor valor com o item da primeira posição do vetor e assim segue sucessivamente, até o vetor estar totalmente ordenado. Então, agora a gente vai ver o Insertion Sort. Quando se vai explicar o Insertion Sort, costuma-se compará-lo com um jogo de cartas de baralho. Então, seria semelhante ao ordenamento de cartas de baralho na mão de um jogador. Então, basicamente, a mão esquerda começa vazia e a mão direita insere uma carta de cada vez na posição correta, sendo que ao final desse processo, quando todas as cartas forem inseridas, elas já estarão ordenadas. Então, inicialmente, a mão esquerda começa vazia, mas lembrando que esse começa vazia justamente está entre aspas, porque a gente sabe que não vai começar vazia, vai começar com o elemento da primeira posição. Mas, fazendo analogia com a carta de baralho, seria como se estivesse vazia. Daí, para encontrar durante a inserção a posição correta para um valor, a gente compara este valor 1 a 1 com as cartas já na mão esquerda. E com isso a gente consegue encontrar a posição correta. Então, a gente sempre vai comparar com todos os valores que já estão na posição na mão esquerda, justamente para encontrar a melhor posição para colocar aquele valor. Então, a gente também vai conferir uma simulação desse método de ordenação. Então, inicialmente, nós temos aqui duas variáveis, o x, deixa eu só pegar o apontador, o x, que guarda o valor, né, a ser ordenado. Nesse caso aqui, a gente começa pela posição 1. E o g guarda o índice
daquele valor. Nesse caso é o índice do vetor, que nesse caso é 1, ou seja, o valor 4, que é representado pelo x, está está na posição 1 do vetor. Bem, então a gente, só relembrando, o i aqui está representando as posições das cartas que estariam na nossa mão esquerda. Então, o 20 é como se a gente já considerasse como se ele estivesse na nossa mão esquerda. Então, a gente também guarda a posição desse valor 20. E essa posição ela é armazenada na variável i, ou seja, i é igual a zero, que é justamente o índice do vetor, onde está o valor 20. Então, a gente faz a seguinte pergunta: 20 é maior que 4? Então, a gente tem que sim. Então, o que é que a gente faz? A gente abre um espaço na posição i, que nesse caso i é igual a zero. Lembrando que esse abrir espaço é justamente para a gente poder fazer a troca do elemento. Ou seja, a gente percebeu que o 4 ele é menor que 20. Então, deve haver uma troca. Então, para fazer essa troca, a gente abre um espaço na posição. Lembrando que a gente não vai perder o valor que estava na posição 0, porque ele está sendo armazenado em uma variável auxiliar x, ou seja, o 4, que estava na posição 0, está sendo armazenado de forma temporária na variável x. Então, a gente não vai ter essa perda. Então, agora, a gente pode... lembrando que a gente... antes de fazer a troca, só ressaltar uma coisa. Lembra que eu falei que a gente tem que comparar com todos os valores que já estão do lado esquerdo? Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem apenas o 20, mas poderia ter outros números. Aí, como é que a gente indica que já comparou com todos os valores? Quando o i foi igual a menos 1. Isso indicaria que acabou o vetor, quando o índice foi igual a menos 1. Ou seja, nesse caso, i igual a menos 1. Então, aqui a gente sabe que ele já comparou com todos os valores. Então, aqui, para inserir o valor, a gente faria o elemento na posição i mais 1. Então, nesse caso aqui, i vale menos 1 mais 1, 0. Então, a gente insere o valor que está em x, nesse caso 4, na posição 0, que é, no caso, o menos 1 mais 1, que é o i mais 1. Então, agora, a gente vai comparar, a gente vai ordenar, na verdade, o valor 15. Então, perceba que agora a gente mudou o valor de j. J agora é igual a 2, que é justamente o índice, a posição onde o 15 está. E x vai armazenar de forma temporária o 15. Então, quais são os nossos próximos passos? O próximo passo é comparar o 15 com os valores que estão à esquerda. Nesse caso, o 4 e o 20. Então, como o 20 está no índice 1, o nosso i começa no índice 1. Então, i é igual a 1. Então, a gente compara. 20 é maior que 15. A gente sabe que 20 é maior que 15. Então, nesse caso aqui, a gente abre espaço na posição i, porque justamente o 15 ele é menor que 20. Então, essa condição aqui foi verdadeira. Aí, agora, a gente compara o nosso 15 com o 4. Então, 4 é maior que 15. Percebam que o i ele mudou, né? Ele, na comparação anterior, era igual a 1, mas esse 1 foi porque a gente estava comparando com o 20. Agora a gente está comparando com o 4, e o 4 está no índice
0. Então, a gente faz 4 é maior que 15? Não. Então, nesse caso, a gente vai inserir o elemento na posição i mais 1, que é justamente onde a nossa condição foi satisfeita, a condição foi verdadeira. Então, só para esclarecer, a gente queria ordenar o valor 15. A gente fez o quê? A gente comparou com os elementos à esquerda, justamente para encontrar a posição que ele deveria ser inserido. Aí, nesse caso, a posição foi onde o 20 estava posicionado. Então, por isso que houve essa troca. Então, seguindo agora com o 7, a gente mais uma vez muda o valor do índice do J. Aí, novamente, a gente tem que fazer as comparações. Então, a gente faz 20 é maior que 7. Percebam, antes da gente ver esse resultado, que o i agora é igual a 2. No caso, o i sempre vai... Quando a gente está comparando o valor que a gente quer ordenar com os valores que já estão ordenados, o i ele sempre vai ser o índice do último valor que estão à esquerda. Podemos dizer dessa forma. Então, nesse caso, o i aqui ele é igual a 2. Então, a gente faz 20 é maior que 7. A gente sabe que sim. Então, aqui a gente abre espaço na posição i. Esse abrir espaço ele é feito para aquelas comparações que é verdadeira. Então, nesse caso aqui, como o 20 ele é maior que 7, ou seja, ele não deveria estar ali, e sim o 7, por exemplo, lembrando que a posição final do 7 não vai ser ali, mas nesse primeiro momento vamos imaginar que seria. Então, essa condição é satisfeita e um espaço é aberto para haver essa troca. Aí a gente compara também. Agora o i muda para 1 e agora a gente compara o 7 com 15. Então, a gente faz 15 é maior que 7. A gente sabe que sim. Então, a gente agora abre espaço na posição i, porque a gente já consegue perceber que o 7 ele foi menor que o 20, mas ele também é menor que o 15. Então, agora a gente compara, por último, o 7 com 4. E a gente vê que o 7 é maior que o 4. Então, invertendo aqui a ordem, né, de comparação, mas agora fazendo a comparação correta, 4 é maior que 7, a gente sabe que não. Então, nesse caso, a gente insere o elemento na posição i mais 1, que seria a posição correta a ser inserida. Lembrando que o 20 ele já mudou de posição, porque foi naquele momento que a gente havia abrido um espaço aqui na posição i. Então, com essa abertura da posição, o 20 ele já foi posicionado na posição que antes estava o 7. Então, foi nesse momento que essa troca ocorreu. Mas aí, a troca do 7 pelo 15 ocorre nessa etapa aqui. E assim que segue, pessoal, com os demais números, até a gente conseguir ter o vetor completamente ordenado, seja vetor, lista e por aí vai. Bem, mas vamos falar de implementação. Eu vou mostrar para vocês algumas implementações, daí vocês podem digitar, né, redigitar aí na ideia de vocês e fazer os testes. E assim compreender de fato como funcionam esses métodos. Eu trago inicialmente um exemplo do Bubble Sort, implementado obviamente em Python e utilizando o laço de repetição while. Lembrando que ele também pode ser implementado usando o laço de repetição for. Então vocês podem ter
diferentes versões. Lembrando que aqui eu trago um exemplo de implementação, lembrando que vocês podem ter uma outra maneira de implementar isso, aqui é apenas uma forma delas. E eu tenho o seguinte, dado o vetor V e dado T, o tamanho do vetor, eu tenho aqui essa implementação do Bubble Sort. Aqui eu trago também uma implementação de Selection Sort. Então vocês podem perceber que é bem simples. Aqui está indicado também onde no caso do Selection Sort, onde a gente encontra o menor valor e posteriormente onde é feita a troca e por aí vai. Mas é importante que vocês executem isso para que vocês consigam compreender de fato. E por fim, uma implementação do Insertion Sort. E como vocês podem perceber também, é bem simples e fácil de compreender. Vocês podem também, assim como os exemplos anteriores de implementação, redigitar isso, né, na ideia de vocês e executar para que vocês confiram, né, essa execução. Eu recomendo que vocês utilizem, por exemplo, o modo debugger. Aí vocês podem ir verificando, né, passo a passo a execução. Bem, mas no Python a gente tem algumas funções built-in que já traz implementações desses métodos de ordenação. Então, como eu falei, o Python possui funções de ordenação e uma das mais famosas é o método sort, que é amplamente utilizado. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Eu tenho aqui um vetor x com os elementos 5, 1, 9, 3, 7 e 2. E para eu ordenar essa lista, basta fazer x.sort. Lembrando que x seria a minha lista, o meu vetor. Seria, eu vou chamar de variável, mas não seria o modo mais correto de chamar o x, uma vez que, de certo modo, essa lista contém um conjunto de variáveis. Mas enfim, vamos considerar que x é uma variável. Eu faço x.sort e eu tenho que essa lista vai ser ordenada. Então, se eu printar aqui, percebo que agora esses valores aparecem em ordem crescente. Então, 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Mas, se vocês quiserem ordenar, mas de forma decrescente, basta vocês utilizarem o parâmetro reverse, passando ele como true. Então, agora, se eu printar os valores e tenho que a lista agora está em ordem decrescente. Então seria 9, 7, 5, 3, 2 e 1. Bem, pessoal, então foi isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Se por acaso algum desses métodos não ficou claro, seja nos exemplos de simulação ou na implementação, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. É isso, eu espero que todos estejam bem e até a próxima. Um forte abraço a todos.